Bom, galera, hoje eu vim aqui para falar de uma experiência que para mim foi fantástica e eu vou carregar comigo a vida inteira. O ano que eu morei no Canadá foi lá em 2006. Eu morei porque eu fiz um estágio internacional da minha faculdade, fui pela Unicamp para lá. Foi uma experiência fantástica de vivência cultural, também de reflexão da nossa própria cultura, porque quando a gente está fora a gente reflete sobre as coisas estranhas, né? E eu voltei de lá falando francês muito bem e melhorei um pouco o inglês. E para isso acontecer, eu passei perrengue, foi bem bacana. Um monte de coisa legal que eu vivi. Vamos saber como é que foi? Vamos lá? Eu fui morar numa cidadezinha muito pequena. Eu fui para um centro de pesquisa do governo canadense, uma cidade chamada Saint-Jean-sur-Richelieu. É uma cidadezinha de 10 mil habitantes, próxima de Montreal, a 35 minutos de lá. Nesse centro de pesquisa eu tinha a esperança de praticar muito inglês, mesmo sendo uma cidade na parte francesa, porque afinal de contas, centro de pesquisa, um ambiente internacional, gente de todo mundo. De fato eu melhorei o meu inglês um pouquinho, mas o que rendeu bastante foi o francês. Eu fiz lá um experimento, um estágio, né, onde eu tinha que acompanhar medições de um sistema de termodinâmica, de resfriamento forçado, onde a gente simulava maçãs com bolas de sinuca. Um experimento bem bacana. Quem tiver interesse me manda mensagem depois que eu explico como é que foi isso daí. Esse experimento rendeu até o capítulo de um livro. Eu vou mostrar para vocês. Esse livro aqui. Tem um capítulo meu aqui, que eu escrevi supervisionado pelo meu orientador. Tenho orgulho disso. Pois bem, eu fui lá para estagiar, para acompanhar um experimento ou outro, mas aconteceu um monte de coisa legal por lá. Eu trabalhava no centro de pesquisa das 8 da manhã até as 18 horas. E eu não ganhava nada para isso. Eu ganhei onde ficar, ganhei a minha passagem, só que eu não tinha dinheiro para curtir as coisas da cidade, do país. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar também em um restaurante lá em Montreal. Teve um fim de semana que eu fui para Montreal, saí batendo perna e falando, porra, eu sou um brasileiro, sou um estudante, faço qualquer coisa, e eu consegui lavar prato em um restaurante português. Veja, eu tinha acabado de chegar, meu inglês não tinha grande valor, meu francês ainda era zerado, e o que eu conseguia fazer bem? Trabalho braçal. Então eu fui lavar prato, lavar banheiro, varrer, catar prato quebrado no chão. Então eu fui ser o ajudante de cozinha, faz tudo em um restaurante. Para mim foi fantástico, foi muito cansativo, mas foi fantástico isso daí. Depois desse restaurante, quando o meu francês melhorou, eu fui trabalhar num restaurante já não em Montreal, na cidade onde eu estava, então eu ia de bicicleta, aí no restaurante tailandês. E aí, porra, comecei a conhecer a culinária tailandesa aí e aprendi a comer pimenta de verdade aí. Porque eu, baiano que sou, a gente come bastante pimenta, mas não é que nem os tailandeses não. Um capítulo importante nessa história toda são os amigos que eu fiz por lá. Eu fiquei muito amigo de alguns quebecois, que são os francofônicos de lá, né? São naturais da província do Quebec. Geneviève e seu marido François, e um pesquisador mexicano, Fávio, que até hoje mora lá. O neném tá fazendo barulho. Mas eu não vou tirar ela daqui não, hoje ela vai fazer parte do vídeo, tá? E também Rodrigo Mascarenhas, um brother de Salvador, meu conterrâneo, portanto, mas que eu fui conhecer só lá, por intermédio de um brother da faculdade que falou, pô, um amigão meu tá lá, e a gente começou a desvendar os bares de Montreal, a gente começou a sair por lá. Foi bem legal. Coisas interessantes que eu vivi lá nas redondezas de Montreal, Saint-Jean-sur-Richelieu. Festival de Montgolfier. Eu vi balões gigantescos, balões no formato de abelha, de palhaço. Eram balões muito grandes, porque o objetivo desses balões não era só voar, era fazer um show com desenhos no ar. E é um festival fantástico que tem lá em Saint-Jean-sur-Richelieu todo ano e é bem bonito. O verão dos caras, os caras aproveitam bastante com atividades externas. Afinal de contas, lá faz bastante frio. Outra coisa que eu me lembro foi da derrota do Brasil pela França. A gente foi ver esse jogo num bairro francês. Veja, Montreal é uma cidade cosmopolita e você tem bairros de diversas nacionalidades lá. Você tem um bairro povoado por portugueses e brasileiros, um bairro povoado por árabes, outro por espanhóis, outro por franceses. Isso é muito bacana. Você vai andando e você vai vendo bandeiras penduradas nas varandas. E a gente foi ver o Brasil versus França no bairro francês e o Brasil apanhou. O Brasil foi desclassificado, né? E aí o que aconteceu? A gente passou na frente de um bar francês, um bar onde os franceses estavam comemorando.
Os caras chamaram a gente pra entrar, pagaram cerveja pra gente, depois eles iam comemorar fazendo um churrasco, chamaram a gente pra esse churrasco, pagaram táxi, pagaram tudo pra gente. Fui eu e o Rodrigo lá, foi uma experiência bem legal. Todo mundo queria falar com a gente, todo mundo queria agradecer a gente pela simpatia, porque a gente tinha perdido e ainda assim a gente tava comemorando com eles. Isso foi especial. Vi neve pela primeira vez. Quando eu cheguei lá, eu cheguei em abril. Abril, a neve já estava derretendo, a gente via gelo nas esquinas ainda. Em abril, primavera, já estava -2, +5, -5, +5, estava oscilando assim, em torno de 0. Então já tinha esquentado bastante. E aí quando chegou lá para dezembro, eu vi neve pela primeira vez. Porra, foi encantador. Até hoje eu gosto muito de neve, eu morei alguns meses a partir daí com neve e fiquei apaixonado. Eu sempre gostei de frio. O que eu não sabia é que eu precisava respeitar o frio. Da mesma forma que a gente respeita o mar. O mar é perigoso, certo? O frio também, quando a gente fala de -5, -10, -15, -30 graus, e aí você coloca o vento por cima, cara, a sensação térmica chega a -45, 50 graus. E a gente passou por essas experiências lá, e a gente aprendeu que ou é roupa correta, ou a gente morre. E é simples assim, né? Porque são situações muito extremas. Então, eu vi neve. Eu esquiei, foi muito legal. Teve um dia que eu fui esquiar, tem uma foto aqui, que tava -18 graus. Bom, não tirei foto com toda a temperatura negativa que eu vi, mas essa daí foi uma foto legal. E eu vi o Hotel de Gelo lá perto. Cara, muito legal o Hotel de Gelo. Parece coisa de filme. E pra gente aqui no Brasil é coisa de filme. E engraçado é que dentro do hotel tava mais quente ou menos frio do que fora. Dentro do hotel tava a -15 graus. A sensação térmica fora, porque tava ventando, era de muito mais frio. Então, são coisas engraçadas que só mesmo vivenciando pra você entender. Dentro do Canadá eu fiz algumas viagens. Eu fui, durante um período, eu ia todo dia pra Montreal. Fiquei apaixonado por Montreal. Em Montreal, inclusive, eu fui ao Festival de Jazz de Montreal, Festival de Cinema do Mundo em Montreal. Bom, Montreal é uma cidade onde acontece muita coisa. Ela não é igual a São Paulo. São Paulo não dorme, né? São Paulo é uma cidade de 20 milhões de habitantes. Montreal tem muito menos que isso. Mas é uma cidade cosmopolita. Você vê gente do mundo inteiro lá. Montreal é uma cidade preparada para o ciclismo. Uma das cidades onde onde mais se respeita o ciclista. E o ciclista respeita a cidade. Então é uma cidade preparada para bicicleta. E uma outra cidade que eu fui que me encantou muito foi Quebec. Veja, eu estava na província de Quebec. E dentro da província de Quebec, que é a parte francesa do Canadá, você tem Quebec. Uma cidadezinha. E nessa cidade eu fui, já estava nevando, e parece a cidadezinha do Papai Noel. Toda bonitinha, toda organizada, com construções históricas, linda cidade. E em Quebec a gente visitou um bar, mas um bar de gelo. Tava frio pra cacete quando eu fui, acho que tava -15 graus, -20, e os caras fizeram o bar com blocos de gelo, e dentro desses blocos tinham garrafas. Bacana. Na verdade, em Quebec, eles fazem isso em diversos bares. Com esses meus amigos de lá, eu vivi momentos culturais muito importantes, né? Que você só vive quando você tá com amigos de lá. Eu fui pra Semana Santa, Natal, Carnaval, Ano Novo, e com isso daí, aquela festa familiar, onde eu fui apresentado para as famílias, para os amigos. Foram situações muito legais. Então, eu fui para lá para estudar, para fazer um estágio, e para ter uma vivência cultural. Isso daí foi pleno. Como conclusão, o que eu tenho? O que essa viagem agregou na minha vida? Ela agregou muito profissional e pessoalmente. Profissional porque o mercado valoriza, né, uma experiência internacional, outras línguas. Mas o intangível é a reflexão que você faz sobre a tua própria cultura. Quando você está lá fora, você questiona muito o tal do jeitinho brasileiro. Você vê uma eficiência diferente nas coisas lá. Você vê um bar com 3 pessoas sendo tocado para atender 200 pessoas, enquanto aqui você precisa de 15 pessoas para atender o mesmo bar, aparentemente. Por quê? Por organização, por pragmatismo? Como é que essas coisas... Por que é diferente? Então, essas reflexões, elas foram muito importantes. E é por isso que nas entrevistas isso é tão valorizado. Porque os entrevistadores sabem da importância de uma vivência como essa. Principalmente uma vivência acima de 6 meses, de 1 ano, ou quase 1 ano. Desde então, viajar se tornou uma paixão gigante, porque eu sei da importância. Cada vez que eu viajo, eu acho que eu volto melhor, por mais reflexões, por conhecer um pouco mais. Então, se eu tenho dinheirinho, é pra isso. Eu guardo pra isso. E a Ana, a senhora Bochecha, que tá fazendo barulho pra caramba aqui, ela já viajou bastante. E ela vai viajar muito. Eu tenho certeza que quando ela tiver os seus 30 anos, ela já vai ter descoberto o mundo inteiro. E redescoberto, porque cada vez que a gente volta pra um lugar, a gente volta com uma cabeça diferente, a gente aprende mais. Galera, a ideia desse vídeo foi compartilhar uma experiência que eu vivi e estimular vocês a buscarem experiências semelhantes.
Não é verdade, neném? Experiências como essa pra gente são muito ricas e pra você eu tenho certeza que também é. Se você já viajou e se você não viajou, faça isso por você. Galera, se viu até aqui, dê um like, isso é muito importante pro canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o alerta de novos vídeos disparado ali. Compartilhe isso com todo mundo que tem curiosidade pelo Canadá. Se você tem, compartilhe com seus amigos. Galera, beijo enorme e até a semana que vem. Abração, valeu!